No ano de 45, em âmbito mundial, ocorre o fim da Segunda Guerra Mundial. No Brasil, temos o fim do Estado Novo, com a queda de Getúlio Vargas. Em âmbito cultural, temos a morte de uma das principais figuras do modernismo, Mário de Andrade. E neste momento, começam a surgir novos poetas, com mais apuros e rigor em suas construções literárias. Jovens autores insatisfeitos com os rumos tomados pela poesia até então. Estes novos poetas buscam temas mais universais e adotam antigas normas que foram rejeitadas pelos intelectuais de 22. Assim, esses novos poetas passam a serem chamados de neoparnasianos. Muitos poetas destacam-se nesta época, principalmente o nosso saudoso João Cabral de Melo Neto, com uma poesia que causa estranhamento porque não é emotiva, mas sim cerebral. Algum dia eu direi ao beijar os lábios teus. Sou João Cabral de Melo Neto, sou pernambucano. Nasci em Recife, Pernambuco, em janeiro de 1920. Sou filho de Luiz Antônio e Carmen Carneiro. Tive 5 filhos. Sou conhecido pelo poema Morte e Vida Severina, o qual retrata a história de um sertanejo que vai para o litoral em busca de melhores condições de vida, o Severino. Também escrevi o livro A Educação pela Pedra. Em 68 fui eleito membro da Academia Brasileira de Letras e tomei posse no ano posterior, 1969. Tem uma história muito linda e creio que meus livros, minhas obras perpassarão por muito tempo. O livro de poemas A Educação pela Pedra foi publicado em 1966, um período bastante conturbado na história política brasileira. O poema rompe com as noções de intuição, sentimentalismo, subjetividade e inspiração, frequentemente associada ao gênero poético, além da existência da sua poesia pela consciência construtiva da linguagem. João Cabral consegue ser singular na sua forma de realização do que pode compreender por linguagem poética, pois se preocupa em demonstrar o lirismo abundante, nas formas tidas como prosaicas e banais. Alcança como poucos impressionantes versos em que extrapola o significado corriqueiro de fatos e objetos, apresentando vários sentidos extraordinários em seus poemas. O poema é dividido em 48 poemas, que são divididos em didatismos entre as letras A maiúsculas, A minúsculas, B minúsculos e B minúsculos, onde as letras minúsculas são obras curtas e as maiúsculas obras longas. E o poema é feito de uma maneira com que deixa a obra muito incrível. Tá bom? Os temas são distribuídos conforme a organização das letras e organizados como um modo de exemplificar a organização do poeta. Os poemas que serão apresentados a seguir fazem parte desse livro, A Educação pela Pedra. Para a Feira do Livro, poema de João Cabral de Melo Neto. Folheada, a folha de um livro retoma o lante vegetal da folha a folha. E um livro se folheia ou se desfolha, como sob o vento a árvore que o doa. Folheada, a folha de um livro repete fricativas e labiais de ventos antigos. E nada finge vento em folha de árvore, melhor do que vento em folha de livro. Todavia a folha, na árvore do livro, mais do que imita o vento, profere. A palavra nela urge a voz, que é vento, ou ventania varrendo podre a zero. Silencioso, que é fechado ou aberto, inclusive o que grita dentro, anônimo. Só expõe o lombo, posto na estante, que apaga em pardo todos os lombos. Modesto, só se abre se alguém o abre.
E tanto o posto quadro na parede, aberto a vida toda, quanto da música, vive apenas enquanto voam suas redes. Mas, apesar disso, e apesar de paciente, deixa-se ler onde queiram, severo, exige que lhe extraiam, o interroguem, e jamais exala, fechado, mesmo aberto. Fazendo uma análise comparativa do poema Para a Feira do Livro, do autor João Cabral de Melo Neto, com o texto Direito à Literatura de Antônio Cândido, percebemos o uso da metalinguagem. O que é isso? O texto falando do próprio texto. No poema, percebemos que o livro ele vem de uma folha natural. E dentro do livro há folhas que proferem palavras. Uma característica também que fala do próprio livro usando a metalinguagem é a questão que ele mostra no poema, que o livro ele é silencioso, ele é modesto, ele é severo, visto que o autor, para ver essas características, ele tem que folhear. O livro em si, ele não grita nada, ele grita o que está dentro dele. Porém, você só vai ver esse grito quando você lê o seu livro, quando você se depara com o conteúdo do livro. Outra característica também é que o livro faz com que você denuncie uma realidade ou apoie alguma causa. Ou seja, ele faz com que você interrogue. Isso também você percebemos no texto O Direito à Literatura de Antônio Cândido, a qual diz que o livro, a literatura em si, como mostra no poema, deve humanizar. A literatura é um bem incompreensível, o qual é um bem, assim como a alimentação, a saúde e a arte, para todos, um direito humano. Ele profere que a literatura tem esse poder de humanizar, tornar você um cidadão crítico e responsivo. E ao mesmo tempo, ele mostra que a literatura, bem como esse poema que lemos, de João Cabral de Melo Neto, ela é uma forma de expressão. Ela é uma forma de expressão, ela é uma forma de passar emoção ao leitor, como João Cabral de Melo Neto bem quis dizer, e dentre outras características. A qual, dentro desse texto, há uma visão de mundo do próprio autor, ao qual ele fala do livro, sempre fazendo essa retomada do próprio livro, que é o livro, que traz o livro, e também a visão do qual os indivíduos podem ter do livro. Poema Tecendo Amanhã. Um galo sozinho não tece um amanhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro, de um outro galo que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos, e se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda, onde entre todos, se entretendo para todos no todo. Amanhã, que plana livre de armação, manhã, todo de um tecido tão aéreo. Tecido se eleva por si, luz balão. João Cabral de Melo Neto. Então, podemos perceber traços bem característicos da escrita desse autor no poema, como, por exemplo, um rigor formal, uma linguagem rebuscada e o uso da racionalidade na escrita. Agora, relacionando o texto de Cândido com o poema de Cabral, nós podemos afirmar a teoria de Cândido, que diz que os seres humanos eles convivem com a literatura desde os seus sonhos até os grandes clássicos. Basta fazermos uma analogia. Podemos usar o poema de Cabral para fazer uma analogia entre o galo e a literatura. O galo citado por Cabral é comparado com a literatura vista por Cândido. Assim como o galo ele tece as manhãs, a literatura vai tecendo os homens. E, por exemplo, quando essa literatura chega aos alunos, esses vão se humanizando. E aí surge a teia que vai levando a literatura de um lado para o outro. Por isso, a necessidade de se levar a literatura a todos os lugares possíveis, pois só assim ela será encontrada por todos. Agora, pessoal, vamos fazer uma breve análise do poema Tecendo Amanhã, do João Cabral de Melo Neto. O poema, logo no início, nos faz pensar naquele ditado popular, né? Que um andorinho só não faz verão.
E o autor faz uma paráfrase desse dito popular e traz um poema, quando ele diz: um galo só não tece uma manhã. Esse galo também, nós podemos compreender ele como sendo poeta, que quando vai criar seus poemas, ele passa por um processo, que não é chegar lá e o poema vai estar pronto. Não é assim. Existe um processo, é como se fosse uma teia, que o poeta ele vai fazendo essa construção aos poucos, como se fosse realmente uma teia. E também podemos compreender esse galo como uma metáfora em relação ao ser humano, que o homem, por ser esse ser social, ele vai depender dos seus semelhantes para praticar diversas atividades. O cantar do galo pode nos remeter ao ser humano, que juntamente com as vozes juntas, eles podem mudar uma realidade, que eles, de forma individual, se torna algo mais desprovido de sucesso. E quando esses galos se juntam, no caso o homem, que seria vozes, quando uma voz se junta com outra, ela tem mais força, ela consegue atingir mais gente, mais pessoas. E isso também pode entrar até o papel da literatura. Mais adiante nós vamos explicar mais um pouco. Ao redor da vida do homem, há certas caixas de vidro, dentro das quais, como em jaula, se ouve palpitar um bicho. Relógio, de João Cabral de Melo Neto. Com um trecho dessa poesia que eu trago alguns questionamentos. Que caixas são essas que estão ao nosso redor enquanto sociedade? Que bicho é esse que palpita dentro dessas caixas, né? Então, é a partir desses questionamentos que eu traço um caminho até Cândido, né? No seu texto Direitos Humanos e Literatura. Cândido traz em seus textos, logo no início, ele tem uma contextualização política, né, da importância que é a garantia dos direitos humanos e também das desigualdades que estão inseridas dentro do processo de garantia desses direitos. Quem são as pessoas que são privilegiadas pelos direitos humanos? Quem são as que não são as privilegiadas? E aí é o lugar em que se insere, né, as caixas que estão envoltas a nós, né, que João Cabral de Melo Neto coloca em sua poesia. Que caixas são essas? Será que são os nossos gritos que querem ecoar? Então, Cândido ele apresenta a literatura como um direito humano de uma maneira muito, muito bonita e muito ampla. Para ele, todas as nossas ações elas estão inteiramente ligadas com a literatura. Desde assistir uma novela, até ouvir uma música, desde falar em um tom poético, até debater economia. Então, para ele, a literatura ela está inserida em todos os espaços, em todos os tempos e por todos os homens. E ele também coloca a literatura como uma base que minimamente quebra uma desigualdade que está inserida dentro desse processo de direitos humanos. Talvez hoje a literatura seja o que há de mais igualitário, porque todas as pessoas têm acesso. Não são só os letrados, os acadêmicos, os que estão em faculdades, mas também é um pedreiro, é uma dona de cozinha que consome essa literatura, de diferentes formas, de diferentes manifestações. Então, o texto ele passa a reafirmar esse lugar dessa literatura como um direito humano. Então, por hoje são essas minhas colaborações e tchau. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre a contribuição da obra do João Cabral de Melo Neto para a nossa literatura. Esse ano, 2020, se ele estivesse vivo, ele estaria fazendo 100 anos. E quando a gente se depara com esse vídeo, lá no início, quando vai falar da vida, do contexto histórico que o autor viveu, da sua obra, conhecendo a obra como a gente apresentou aqui para vocês, a gente já vai tecendo as contribuições que o autor tem para a nossa literatura. É um autor que traz nos seus poemas uma forma de escrever singular, que só ele mesmo escrevia. Estruturas mais fixas, com obras construtivistas, ele vem favorecer o acesso a diferentes culturas de diferentes povos. Ele vai nos mostrar esse universo tanto ficcional quanto real, que nós estamos tão atrelados socialmente. Então vale muito a pena vocês buscarem compreender a obra do João Cabral de Melo Neto e façam leitura, porque vocês não vão se arrepender.
João Cabral de Melo Neto morre aos 79 anos de idade, no dia 9 de outubro de 1999, enquanto rezava ao lado de sua esposa em seu apartamento no Rio de Janeiro. Cabral sofria de depressão desde a sua juventude e após perder a visão, essa depressão ela se agravou. E aí, quando Cabral faleceu, ele já era cotado a ser premiado com o Nobel de Literatura.